Cumprimento o advogado João Massano, agradeço-lhe também o facto de estar connosco esta manhã. Surge neste programa no momento em que este nosso ouvinte que agora participou dizia que esta sessão de cotas, enfim, não tem efeito. Pode explicar-nos um pouco o que é que está em causa, sendo certo que, ao que se julga saber, o Primeiro-Ministro é casado no regime supletivo legal, no regime de adquiridos? Basicamente, só para quem não... Primeiro, antes do mais, e peço desculpa, muito bom dia. Bom dia. E obrigado pela oportunidade de estar Obrigado nós por ter acedido. O que está aqui em causa tem a ver com o regime supletivo, no fundo. Se nós, quando nos casamos, não estabelecemos qualquer acordo relativamente ao regime de bens, aplica-se o que a lei diz. E o que a lei diz é que tudo o que for adquirido pelo casal após o casamento é dos dois. Uhum. Ou seja, independentemente do que venha a ser feito em matéria de contratos entre os cônjuges, tudo o que seja feito não altera o regime de bens. E, portanto, o que significa que, em princípio, as cotas, como é o caso aqui, que venham a ser adquiridas por um cônjuge após o casamento, são dos dois. Portanto, o Primeiro-Ministro continua a ser beneficiário desta empresa de consultoria, sobretudo? Eu diria que sim, a julgar pelo que vamos ouvindo, mas também creio que devemos aguardar, como é óbvio, pela posição do Sr. Primeiro-Ministro. Agora, o que eu lhe posso dizer é, se eu for casado e a minha esposa adquirir um carro ou coisa que o valha, o carro é dos dois. Por isso, se ela adquirir uma cota de uma sociedade que por acaso até era minha, é óbvio que essa cota também continuará a ser minha, apesar do contrato que existe entre os dois. Agora, Luís Montenegro conhece muito bem a lei, portanto é colega, portanto, como é que interpreta este anúncio que foi feito à comunicação social de cessão de cotas para os filhos e para a mulher? Eu diria que o grande problema aqui tem a ver com a inexistência de linhas claras entre o que se pode e não fazer enquanto governante. E isso acaba por... É mais no domínio da ética do que propriamente no domínio jurídico. É mais no domínio da ética, sim. É mais no domínio da ética, porque, repare, o facto de o Sr. Primeiro-Ministro ter uma cota numa sociedade de mediação imobiliária não o torna imediatamente imputável por qualquer crime ou qualquer situação menos lícita. Agora, é óbvio que fazendo nós fé em tudo o que tem saído, havendo uma legislação que foi alterada e que pode ter influência no mercado imobiliário, e alguém que é governante ter uma sociedade nesse ramo, levanta suspeitas, claro. Foi o mesmo que aconteceu com o ex-secretário de Estado, que acabou de apresentar a sua demissão, obviamente. E nós temos conhecimento de situações das tais portas giratórias das pessoas que saem do governo e depois vão para ou empresas públicas ou outras empresas que tiveram ligação com os ministérios que tutelaram, por exemplo. Eu diria que nós aqui estamos essencialmente no domínio da ética e do que é e do que não é admissível e da forma como reagimos a essas situações. Porque o que se tem que colocar em causa é o que é que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a aceitar e estabelecer esses limites relativamente ao que os políticos podem fazer. É isso que está em causa, o que é que a sociedade estará ou não disposta a aceitar num futuro próximo, porque eu acho que a sociedade tem tido muitas situações, infelizmente, em que a ética imporia uma decisão diferente daquela que veio a ser tomada, e nós temos casos muito conhecidos. E temos situações de pessoas que são arguidas e continuam no Parlamento, e temos situações de pessoas que são arguidas em processos de crime e que continuam a ser candidatas a órgãos autárquicos. No fundo, eu diria que nós estamos perante uma crise ética na política e que essa crise ética só poderá vir a ser ultrapassada no dia em que conseguimos estabelecer com clareza o que pode e não ser feito e de facto, temos regras de conduta muito claras, porque não é por uma pessoa ser arguida, obviamente, que automaticamente deve perder qualquer direito político. Agora, temos é que perceber quais são os crimes que estão em causa e quais são as consequências. Mas eu acho que era importante, até para os próprios políticos, que houvesse uma definição clara para que não pudesse acontecer, cada vez que acontece alguma coisa menos clara ou que é interpretada como menos clara, acontecer o que está a acontecer agora ao Sr. Primeiro-Ministro, que é ser envolvido numa situação muito delicada e complicada de explicar, porque não há nada que claramente defina os limites
da sua atuação enquanto Primeiro-Ministro e enquanto particular. Porque é isto que está em causa, e da sua família, obviamente. Claro. Muito obrigado, Dr. João Massano, pela sua participação e por ter dispensado um pouco da sua manhã para estar com os ouvintes da Antena 1. O advogado deixa-nos aqui já uma leitura também jurídica, que é, neste caso, sobretudo também uma questão ética. Já foram explicados os contornos jurídicos. Vamos ouvir